Bom dia. Então, hoje, realmente eu queria trazer a mensagem. Eu fui pedir para o irmão Natanael para ele deixar eu fazer o uso da mensagem hoje. E quando eu fui falar com ele, ele falou assim: irmão, você não podia trazer a mensagem hoje? Então eu já entendo que isso vem de Deus. Realmente a mensagem que eu tenho para trazer hoje para os irmãos é de extrema importância. O ano passado, no final do ano e no começo desse ano, eu tive o prazer de poder trazer para os irmãos estudo em Apocalipse, e nós estudamos completinho, versículo por versículo. E agora nós vemos que as profecias do Apocalipse, elas estão perto de se cumprir. Acredito que em poucos anos nós poderemos, talvez, estar vendo o cumprimento das profecias. Não sei se todo mundo aqui sabe, acredito que todo mundo saiba, mas essa semana o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele fez um decreto, e nesse decreto ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Até então, a capital de Israel era Tel Aviv. E agora, nos próximos dias, ele vai mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela foi tirada da posse dos israelenses o ano passado. Quando Donald Trump venceu a eleição, o ano passado, ainda tinha um tempo para que ele assumisse. Nesse tempo, Barack Obama, o que era então presidente dos Estados Unidos, fez o seu conluio lá com a ONU e assinaram aí esse tratado, retirando a posse de Jerusalém de Israel. E agora Trump reconhecendo e colocando a sua embaixada lá, o que acontece? O que muda? Qualquer país que queira fazer aliança com os Estados Unidos, vai fazer isso para agradar a ele. Vai fazer isso para fortalecer as suas alianças. Então, nos próximos meses, nós vamos ver vários países tomando a mesma iniciativa. E quando a maioria dos países estiverem com as suas embaixadas em Jerusalém, Jerusalém será devolvida para Israel. E isso é maravilhoso, tá? Porque Jerusalém sempre foi a capital de Israel. Jerusalém sempre pertenceu ao povo de Israel. Porque Deus, o nosso Pai, é que deu aquela terra para eles. Rejeitaram a Cristo? Sim. Não querem saber de Cristo hoje? Infelizmente. Mas aquela terra Deus deu para eles e Deus vai permanecer, vai garantir que vai ficar na posse deles até o final. Tá? E com isso, tá? Em pouco tempo, acredito, em alguns anos, Jerusalém voltando para a posse dos judeus, eu acredito que eles reconstruirão o templo. Reconstruindo o templo, começa a grande tribulação. Aparece o anticristo, começa o fim dos tempos. É por isso que é tão importante a gente saber disso. Parece que é uma coisa de louco, parece que é coisa de conspiração, mas não é. É coisa séria, tá? E eu fiz um vídeo quinta-feira falando sobre essa decisão de Trump, e foi um vídeo muito visualizado e tal. E eu achei que os pregadores da internet, eles iam começar a levar essa mensagem. Pessoal, vamos ficar alerta porque Cristo está voltando. Reconstruindo o tempo, começa a grande tribulação, o anticristo se manifesta. Agora está na hora da gente ficar alerta, da gente ficar preparado. Mas não, vi grandes pregadores que têm audiência de milhões de pessoas dizendo: não, isso não vai acontecer, não vão reconstruir o templo. Tem um pregador muito famoso e ele disse o seguinte, que Jerusalém ser reconhecida como capital de Israel, isso não é cumprimento de profecia. Realmente não é cumprimento de profecia. Mas pode levar ao cumprimento de uma profecia, a reconstrução do templo. Tá? Paulo Júnior, ele é um pregador que está aí na internet,
e que ele é visto por milhões de pessoas. E ele veio refutar isso, dizendo que Deus não vai permitir reconstruir templo porque já acabou o tempo da lei, agora nós estamos na graça, então o templo não serve mais para nada. Tá? Mas isso não quer dizer que não possa ser construído. O sacrifício de animais vale alguma coisa hoje? Não, não vale nada. Mas isso não quer dizer que não possa ser reconstruído. Pode sim. Pode sim. Tanto que tem até uma réplica aqui no Brasil, o Templo de Salomão. Pode sim. Claro que os sacrifícios não vão valer nada, tá? Ele disse também que se Cristo mandou derrubar o templo, ele mesmo ia mandar fazer de novo? Não. Cristo não mandou derrubar o templo. Cristo profetizou que o templo seria derrubado. E nós vamos ver tudo isso hoje. E quando eu vejo esses pregadores como Paulo Júnior e outros querendo dizer que isso é coisa de maluco, que é teoria da conspiração e tal, que isso não vai acontecer, que a Bíblia não conspira, e tentando defender suas ideias com argumentos tão fracos, tão rasos, isso me dá mais certeza de que nós estamos no caminho certo. Então a mensagem de hoje para nós é a reconstrução do templo. Nós já estudamos há pouco tempo atrás, mas hoje nós vamos ver que sim, a reconstrução do templo traz a grande tribulação e que sim, é uma profecia bíblica que nós devemos estar atentos. Então vamos lá. Aonde que fala na Bíblia sobre reconstrução do templo? Vamos lá em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11. Aqui fala de reconstrução do templo. Vamos ler versículos 1 e 2. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo dele, o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está de fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Muito bem. Aqui é dada a ordem a João. Meça, pega uma cana, essa cana tinha 3,5 metros, era uma vara, e meça. Meça o templo, tire as medidas, tá? Então, aqui, essas medidas são para quê? O que a gente entende? Qual que é o entendimento tradicional dos pregadores cristãos por milênios? Essa medição é a medição para reconstruir o templo. Reconstruir o templo de Salomão. Salomão construiu o templo, derrubaram, os babilônios derrubaram. Depois, o segundo templo é conhecido como Templo Herodiano, que Herodes deu uma força, financeira para que o templo fosse reconstruído. Foi derrubado no ano 70 pelo general Tito. E agora, hoje, ele não existe. Quando foi escrito o livro de Apocalipse, o templo já não existia no tempo que João escreveu esse livro, que datam o livro de Apocalipse entre ano 90 e ano 100. Já não existia mais o templo. Então Deus falava para João: João, o templo vai ser reconstruído. E a dificuldade de se reconstruir esse templo é gigantesca, porque hoje existe a mesquita de Omar, ou a mesquita do Domo da Rocha. Está bem em cima de onde era o templo original, onde Deus mandou construir, a localização geográfica. Então nós temos uma grande dificuldade. E eles falam que essa passagem que nós acabamos de ler, Apocalipse 11, não está falando de templo de pedras, templo material, mas está falando dos crentes. E eles usam para apoiar isso 1 Coríntios 3,16, que fala: não sabeis vós que sois templo, santuário de Deus, e que o Espírito habita em vós? 1 Coríntios 3,16 diz isso. E eles falam:
que santuário aqui, em 1 Coríntios 3,16, e templo, que está em Apocalipse 11, são a mesma palavra. E aqui é bem claro e evidente que esse templo de 1 Coríntios 3,16 trata dos crentes. Isso é verdade. Isso é inegável. Mas o templo de Apocalipse 11 fala de templo de pedra. Olha aqui, ó. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Essa cana era uma vara que era usada para medidas no tempo dos judeus. Ela tinha 3,5 metros. Então, se ela fosse medir uma pessoa, ela já era maior que uma pessoa. Tá? Fala que é para medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Medir o templo, o barracão, o altar, nós vamos falar do altar depois, onde eram aspergido o sangue dos animais, e os que nele adoram. Então, fala, mede o templo e mede aqueles que adoram nele. Então, tem uma divisão de duas coisas para ser medida: o templo e as pessoas. Então, não pode, duas coisas diferentes não pode ser a mesma. Então, aqui há a diferença. E deixe o átrio que está de fora do templo e não o meça. Deixe o átrio que está de fora, o pátio em volta. E não meças que foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E aqui, uma identificação geográfica. Cidade santa. Que cidade santa é essa se não é Jerusalém? Que cidade santa que a Bíblia diz que, além de Jerusalém, é uma localização. Está dizendo, é lá que você vai medir, João. Você não vai medir no Brasil, nem no Japão, nem no Paraguai, nem no México. Você vai medir na cidade santa. É lá. Se estivesse falando de crentes do templo que somos nós, então teria que medir no mundo todo. Ou será que nesse dia todos os crentes do mundo estarão em Jerusalém? Com certeza não, né? Eu gostaria muito de ir lá, mas eu não tenho dinheiro para bancar uma viagem até Jerusalém. Seria maravilhoso poder estar lá, né? Então, essa passagem fala sim de um templo material. E realmente o templo será reconstruído. Meus irmãos, até então era algo completamente impossível. Impossível se reconstruir o templo sem que uma guerra mundial acontecesse. Imaginem só, mexer no lugar que dizem ser o segundo local mais sagrado para os islâmicos até hoje. Imagina mexer nesse lugar. Mas agora nós temos apoio político e apoio militar também para que isso aconteça. Certo? E Donald Trump, durante a sua campanha, ele prometeu. Ele disse que Jerusalém é a capital dos judeus, sempre foi, de Israel, e isso é uma coisa mais do que óbvia e lógica, que ele devolveria. Estados Unidos hoje é a maior potência militar do mundo. E quando os judeus ouviram isso, os israelitas dos nossos dias ouviram isso, o que eles acharam do que Trump falou? Um gentil dizendo que reconstruiria o templo deles, quer dizer, que devolveria Jerusalém a eles. O que eles pensaram? O primeiro-ministro de Israel, o porta-voz do Sinédrio, Benjamin Netanyahu, ele disse que Trump e também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, eram os novos sírios ou eram os Círios de hoje em dia. Vocês sabem quem é Ciro? Em Esdras, no capítulo 2, o persa, muito bem. Em Esdras, capítulo 2, Ciro manda que se reconstruísse o templo. Ele diz, voltem lá
e reconstruam o templo. E ele dá liberdade aos judeus para reconstruir, ele dá proteção militar para se construir o templo, e ele dá provisão financeira para os judeus para que se reconstruam o templo. Quando os babilônios derrubaram. E o porta-voz do Sinédrio, tá? O que ele disse? Que Trump seria o novo Ciro. Então ele já deixou bem claro, de antemão, que ele estava pensando, de que Israel está pensando em reconstruir o templo. Isso é uma realidade. Isso vai acontecer. Mas será que reconstruindo o templo, realmente o anticristo vai aparecer? Será que o anticristo vai reinar lá? Uma das argumentações dos famosos pregadores é que o anticristo não tem interesse de reinar em Jerusalém, porque ele odeia os judeus. Ele tem um ódio expresso aos judeus. Ele odeia Israel. Ele não tem interesse nenhum em estar lá. Eu acho que esse raciocínio está falho. Esse raciocínio está quebrado. Porque, pense bem, qual maior afronta a Deus se não reinar na cidade que ele chama por santa? Profanar a cidade que ele chama por sagrada? Profanar o templo que ele mandou construir? Reinar sobre o seu povo? Que vitória seria maior do que essa para Satanás? Impossível, né? Mas será que realmente reconstruindo o templo, será que nós temos base com isso para dizer que começa a grande tribulação? Será que sim ou será que não? Isso nós vamos ver. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Nosso Senhor Jesus Cristo falando dos últimos tempos. 24, vamos ler os versículos 15 até o 18. Jesus diz o seguinte, vamos lá. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Então Cristo fala, quando vistes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Lugar santo. Pergunta para um judeu, aonde que é o lugar santo? É dentro do templo. Então, o lugar santo indica um templo, certo? E ele fala no 16, os que estiverem na Judéia. Judéia indica um local, uma localização geográfica, um território. Judéia fica onde? Onde que é a região da Judéia, se não é onde está Jerusalém? De que falou o profeta Daniel. Então eles usam essa passagem 15 a 18 para dizer o seguinte, aqui Cristo está falando da derrubada do segundo templo, do templo herodiano. Então ele falou que esse templo que Cristo está falando nessa passagem aqui, ele está falando da derrubada do templo herodiano. É isso que Cristo está falando. Ele não está falando da derrubada ou de alguém que está no terceiro templo que não existe hoje. É isso que eles vão alegar. Mas prestem bem atenção nas palavras de Jesus. Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Daniel profetizou sobre o general Tito? Não. Nós vamos ver que não. E nós vamos lá para ver que não. Ele não falava do general Tito. General Tito profanou o templo de uma forma terrível. Se vocês souberem,
ele entrou dentro do templo com prostitutas alugadas e ele pegou a Torá, que era um rolo de couro, onde estava ali os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei. Esticou no chão e realizou ato sexual ilícito em cima da palavra de Deus. Essa foi a profanação. Então eles dizem que isso é motivo suficiente para Jesus estar falando desse tempo. Mas Jesus fala de que falou o profeta Daniel. Então se nós formos lá em Daniel agora, e Daniel estiver falando do general Tito, então realmente nós podemos esquecer essa coisa de tempo. Mas se Daniel não estiver falando de Tito, então nós estamos certos no nosso raciocínio. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. É o capítulo que fala das 70 semanas. Vamos fazer um resumo dessa profecia. Deus falou a Daniel, numa revelação, de que 70 semanas estariam destinadas. E que no final dessas 70 semanas, nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, retornaria. 7 semanas, vamos dizer, dessas 70 semanas, são 70 semanas proféticas. Cada dia dessa semana representa um ano. Então, a primeira semana, a volta do povo do cativeiro babilônio para Israel e a reconstrução do templo. E depois, as outras 72 semanas, né, que dá 79, Cristo aparece, o ungido aparece e é sacrificado. E a última semana, mais 7 anos, é o período da grande tribulação. É onde o anticristo aparece e reina. Essa é a profecia das 70 semanas. E aqui nós vamos ler sobre as 70 semanas. Capítulo 9, vamos ler versículo 26 e 27. Vamos lá. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, quando Cristo falou lá, a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está falando exatamente desta passagem. E olha aqui, as 62 semanas dizem que será tirado o Messias e não será mais. Em algumas traduções diz que o Messias será cortado, em algumas traduções diz que o Messias será morto. Então, essa profecia se cumpriu, as 62, quando Cristo foi sacrificado. Se cumpriu, tá? Será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então diz que o príncipe desse povo que há de vir destruirá a cidade e o santuário depois que o Messias tivesse sido cortado, que ele tivesse sido sacrificado. Opa! Então Daniel está falando da primeira derrubada do templo no ano 70. Então não estou errado. Então realmente eles estão certos. É bem claro aqui. Não será mais o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação,
até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então, realmente, eles estão certos. Porque, realmente, o povo que há de vir, o príncipe de um povo que há de vir, nessa época, quem reinavam eram os persas, Império Medo-Persa, no tempo de Daniel. E, realmente, os romanos eram um povo que há de vir. Então, realmente, a profecia de Daniel aponta para a derrubada do segundo templo, do templo herodiano. E aí, será que nós estamos errados? Será que realmente não tem nada a ver? Mas quando você lê o versículo 27, olha lá. E ele firmará concertos com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que está falando do anticristo. Esse aqui é a abominação da desolação. Fará um concerto com muitos por uma semana. 62 nós vimos aqui. As 62 semanas se cumprem quando Cristo, o Messias, é cortado. A primeira semana quando o povo retorna. Então falta uma. E aqui fala que o concerto dele, a aliança dele, é por uma semana. É a última. E aqui diz que fará cessar o sacrifício e a oblação, ou a oferta de manjares. Agora fala para mim, como é que haverá sacrifícios para o anticristo fazer cessar se não tiver o templo? Os judeus sacrificam hoje? Não, porque eles faltam o templo. Eles não têm o templo. Sem o templo eles não sacrificam. Os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Não sacrificaram nesses 70 anos, porque eles não sacrificam sem o templo. Cristo se irritou com os cambistas, que vendiam pombas e animais. Por que vendiam pombas e animais no templo? Porque para sacrificar tinha que ser no templo. E os peregrinos vinham de muito, muito longe. Os judeus vinham de muito longe, uma vez ao ano, no templo para sacrificar, porque não podiam sacrificar em outra terra. Era só ali. Então, como é que ele vai fazer cessar o sacrifício se não tiver o templo? Judeu nenhum vai sacrificar sem o templo. E sobre as asas das abominações virá o assolador, isso até a consumação. Que consumação é essa? Se no versículo, não pode ser a consumação da obra de Cristo, tá? Da salvação. Porque no 26 já estava consumado, nas 62 semanas. A consumação aqui é Cristo voltando e estabelecendo o seu reino. Então, realmente, se há sacrifícios para que o anticristo corte esse sacrifício no meio da semana, é porque existe o templo. E existindo o templo, meus irmãos, começa a grande tribulação. Então, é mais do que urgente e mais do que necessário que a Igreja de Cristo comece a pregar o Evangelho com muita força. Que nós, irmãos, nos determinemos com muita força e coragem em pregar o Evangelho, porque o fim está próximo. Quem está falando aqui para vocês não é um lunático, não é um maluco, obsessivo. Eu estou mostrando para vocês com base bíblica. Nós estamos vendo com evidências reais de que sim, realmente, o templo será reconstruído. E realmente, as profecias bíblicas apontam que para a reconstrução do templo, inicia-se a grande tribulação. Existe uma parte de crentes, que eu acredito até salvos, crentes em Cristo, que estão acreditando na profecia do templo, de que o anticristo começa a reinar e de que a grande tribulação começa. Mas eles acham que serão arrebatados antes. Isso seria maravilhoso, se fosse verdade. Eu gostaria muito de ser retirado daqui
no pior período da humanidade. Mas isso não vai acontecer, meus irmãos. Você que me assiste pelo YouTube, isso não vai acontecer. Nós estaremos aqui, e nós vamos ver ainda hoje. Eu ainda tenho 15 minutos para falar, e nós vamos ver que sim, a igreja de Cristo estará aqui na grande tribulação. Mas Cristo vai deixar sua noiva sofrer. Como é que Cristo vai vir para pegar uma noiva toda mutilada, toda machucada, toda arrebentada? Isso não faz sentido. Cristo, aquele que ama, aquele que cuida do seu povo, aquele que dá a vida pelo seu povo, deixar sua noiva aqui sofrendo 7 anos, no pior período que a humanidade já viu na Terra e nunca mais verá? Será que isso faz sentido? Né? Sim, meus irmãos, faz sentido. Por que que os nossos irmãos anabatistas sofreram tanto na Inquisição? Foram queimados, vivos, fritos no óleo, eles tiveram os seus filhos jogados aos leões, foram torturados de formas horríveis. Irmãos, na África hoje, cristãos e mais cristãos estão morrendo de forma terrível nas mãos dos islâmicos, mas a mídia, os jornais, revistas, rádios, televisões não contam isso para vocês, porque isso não é do interesse deles. Porque o interesse da ONU é que o islamismo prospere. Isso é de interesse deles. A ONU protege, sempre protegeu e sempre vai proteger os islâmicos e os árabes. E ela faz campanha e mais campanha na televisão para colocar eles no nosso país. Veja aí, como é o nome dele? Aloísio Nunes, do PSDB. O que ele fez? Ele criou uma lei que abriu as fronteiras do nosso país e os islâmicos têm todo o direito de entrar no nosso país e ser como qualquer um de nós que nascemos aqui. Isso acontece em todo o mundo. A ONU não se levantou em nenhum momento para fazer alguma coisa referente ao que acontecia na Síria, aquela guerra que nós vimos o ano passado e esse ano. Por quê? Porque aquilo ali era um pretexto, uma desculpa para poder espalhar os islâmicos por todo o mundo e para islamizar o Ocidente. Porque aqui nós não temos o costume e nem a cultura deles. E a ONU nada fez. E a ONU, que controla as mídias, jornais, rádio, televisão do mundo todo, não permite que se noticiem que os nossos irmãos lá na África estão morrendo todo dia. Mas graças a Deus, Deus nos deu uma saída. Deus nos deu uma alternativa, a internet, onde nós podemos ver essas coisas que a Globo não mostra. Isso virou até um bordão, né? Isso a Globo não mostra. Não vai mostrar porque não é do interesse deles. Então, realmente, não faz sentido nenhum cristãos, desde o primeiro mártir, o nosso irmão, o primeiro diácono, como é que chama ele mesmo? Estevão, o primeiro mártir, desde ele até hoje, milhões e milhões de cristãos morreram. É uma calúnia. Eu acho que seria uma vergonha para mim não querer morrer na grande tribulação. Eu acho que eu ficaria envergonhado de saber que eu fui levado para não ver nada desse mal, enquanto que nossos irmãos morreram pela sua fé. Que a morte desses nossos irmãos do passado garantiram que nós temos a Bíblia hoje em nossas mãos, garantiram que nós temos uma igreja hoje que está pregando o verdadeiro evangelho, garantiram que seguraram a tradição do cristianismo até hoje. Vocês acham justo agora dizer, eu sou a noiva de Cristo, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu não posso passar pela grande tribulação? Isso faz sentido para vocês? Não faz sentido nenhum. Muito bem. Vamos voltar lá em Apocalipse 11, tá? E vamos ler do versículo 1, vamos ler até o 5. Vamos ver. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te
e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está de fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Muito bem. Manda-se que meçam o templo, o altar e os que nele adoram. Nós entendemos aqui essa medida do templo como uma ordem de restauração do templo físico, templo de pedras. Nós entendemos isso. Mas diz que é para medir os que nele adoram. É para medir também as pessoas. Então nós entendemos uma restauração do templo físico e uma restauração também do templo espiritual. Não é só o templo físico que será restaurado na grande tribulação, mas também o templo espiritual. E agora sim, 1 Coríntios 3,16 funciona. Agora sim, o templo que somos nós será restaurado no tempo da grande tribulação. É por isso que a igreja de Cristo precisa passar pela grande tribulação. Nesse tempo nós seremos provados no fogo. Nesse tempo a fé de cada um será testada da forma mais dura possível, da forma mais terrível. Nesse tempo nós vamos ver quem são crentes e quem não são. Hoje, aqueles que se assentam nos bancos do nosso lado, será que são crentes mesmo? Hoje, aqueles que têm o nome no livro de ata da igreja, será que eles são crentes mesmo? Hoje, aqueles que professam a fé no cristianismo, aqueles que dizem eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou batista, eu sou adventista, será que nesse tempo eles permanecerão até a morte com a sua fé? Ou eles vão abandonar? Essa vai ser a restauração do templo de Deus. Nesse tempo, os crentes não terão mais medo. Nesse tempo, os crentes estarão com a sua fé mais do que fortalecida, porque eles verão que as profecias que eles estudaram, que eles se dedicaram, que eles creram durante milênios, estão acontecendo diante dos olhos deles. E o crente vai poder olhar no olho de um ateu e dizer, olha, você disse que a minha Bíblia era um gibi, você zombou da minha fé, você disse que eu acreditava na mula falante, no burro falante, você disse que eu era tão infantil como uma criança por acreditar na Bíblia, que acreditar em Deus é igual acreditar em Papai Noel. Mas veja, o que a Bíblia falou há 5.000 anos atrás agora está se cumprindo diante dos seus olhos. A nossa fé, irmãos, vai ser uma fé tão forte que não vai ser nada comparado ao que temos hoje. A nossa força como cristãos vai ser algo extraordinário, como nunca se viu, nesse tempo. É por isso que João mede os que nele adoram. Porque nesse tempo, os verdadeiros crentes, como disse Cristo, os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, nessa época eles aparecerão. E aqui fala de 2 testemunhas. Falei muito, vamos ler para relembrar. E darei poder às 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias. As 2 testemunhas aparecem na grande tribulação. E elas têm 1260 dias para profetizar, para pregar. Qual vai ser a pregação delas? Arrependam-se porque o reino está aí. Estão vendo sinais? Estão vendo tudo o que está acontecendo? O rei está voltando. Ele virá do céu. Todo olho verá. E ele estabelecerá seu reino na terra para todo sempre. E o seu reino nunca mais será derrubado. E quando nós estudamos isso,
toda a igreja concordou comigo, que eu falei que uma dessas testemunhas representa a igreja de Cristo e a outra representa os judeus crentes em Cristo. Que uma dessas testemunhas, que é um homem real, uma pessoa, uma personalidade, vai liderar a igreja na pregação do evangelho durante a grande tribulação. A outra testemunha, que é um homem também, liderará os judeus lá em Jerusalém para a pregação do evangelho lá, para profetizar, para testemunhar que Cristo está voltando. E quando Cristo voltar, não adianta falar que não sabia. Eles estarão avisados. Tá? Então, realmente haverá a restauração do templo físico, a restauração do templo espiritual. E a igreja de Cristo estará tão forte como nunca. Estará com a sua fé tão firme como nunca jamais esteve. E vocês, irmãos, estão preparados? Hoje, acredito que os nossos amados irmãos do passado que pregaram o Apocalipse, eles não tinham essa visão que nós temos hoje. Não tinham. Pastor Stives pregou Apocalipse muito bem por muitos anos. Mas ele não tinha essa visão. Ele não tinha. Nós temos um privilégio que ele não teve. É claro que ele tem agora, né? Mas quando ele pregava, uma reconstrução do templo era algo impossível. Eu garanto que ele pensava, quando ele pregava isso, ele dizia na sua mente, isso vai demorar muito. Mas agora nós vemos isso diante dos nossos olhos. E infelizmente muitos cristãos estão desacreditando agora. Estão desacreditando. Não estão dando crédito. O que eu estou falando aqui vai ser visto por muitas pessoas, por milhares de pessoas. E muitos vão dizer que eu sou um fanático religioso, que eu sou um lunático, que eu sou um obsessivo. Mas alguém aqui duvida que eu trouxe essa mensagem com base bíblica, embasado na palavra de Deus? E alguém aqui duvida dessa profecia? Sim, meus irmãos, o templo será reconstruído. Sim, com certeza. E sim, com toda certeza, o anticristo, ele reinará a partir do templo em Jerusalém. Vamos abrir para só ler mais uma passagem para encerrar o estudo. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Por que é tão importante que se reconstrua o templo lá em Jerusalém? O templo físico de pedras. Por quê? Porque é lá dentro que o anticristo assenta para reinar. É lá de dentro que ele reina. Jerusalém, que hoje Trump está lutando para que seja a capital de Israel, o anticristo vai transformar Jerusalém na capital do mundo. Do mundo. Sob o seu poder e domínio. Para encerrar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Paulo diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo falava para os tessalonicenses que não veriam a Cristo, Cristo não voltaria sem que primeiro se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, os tessalonicenses estavam com uma grande preocupação. Eles estavam perturbados. Quando será que Cristo vai voltar? Cristo já está voltando. Nós seremos arrebatados. Eles estavam preocupados com o arrebatamento.
E eles queriam logo ser arrebatados, como os crentes de hoje, que é ser arrebatado e escapar desse tormento. E Paulo diz para eles, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste o homem da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes da manifestação do anticristo, não tem arrebatamento. Ponto. Segundo ponto, ele diz que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, como se fosse Deus. Certo? Pergunta para um judeu, aonde é o templo de Deus? O templo em Jerusalém. Esse é o templo. E se esse templo, como dizem aí os pregadores, aí Paulo Júnior, um exemplo, que o templo somos nós, como é que ele vai se assentar no templo como é que ele vai se assentar em nós? Querendo parecer Deus. Como é que ele vai perseguir, como é que ele vai reinar sobre todos? Como é que ele vai se assentar em nós? Se nós estaremos no mundo todo. Ele sim se assentará no templo de Deus. E essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. E eu quero que todos fiquem bem atentos, que agora é tempo de pregar o Evangelho com mais força, é tempo de levar essa mensagem com mais força, porque nós estamos sim próximos, muito próximos dos cumprimentos das profecias. Muito obrigado, irmãos, pela atenção que me deram. E agora sim nós vamos para a escola dominical e todos vão ter aí a oportunidade de dar a sua opinião, discordar de mim ou ser a favor.